Glória a Deus. Glórias. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor. Glórias. Quem está entrando aí, só pode confirmar para mim, por favor, se o áudio está saindo, se está funcionando, se está dando para ouvir bem e tudo mais. Eu estou com o microfone aqui, não sei como é que está saindo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glórias. A paz do Senhor, irmão. Você pode confirmar para mim se o áudio está saindo, por favor? Se está funcionando certinho, se está dando para ouvir, se está baixo. Quero começar a falar aqui sobre batismo no Espírito Santo. Depois eu vou deixar essa live salva. Então eu preciso saber se está tudo certo. Se está dando para ouvir direito, se está beleza, para eu começar a falar aqui sobre o tema. A paz do Senhor a todos que estão entrando. Eu vou tentar fazer essa live aqui, porque meu celular está travando toda hora. Eu estava gravando um vídeo, mas do nada o celular parou e perdeu o vídeo. Então eu estou querendo fazer ao vivo mesmo aqui para não ter nenhuma chance de se perder nem nada. Mas já que está saindo, ok, vamos começar a falar então. Eu quero falar aqui sobre as principais dúvidas a respeito do batismo no Espírito Santo. Eu até deixei uma caixinha de perguntas hoje para as pessoas perguntarem qual tipo de dúvida que tem. E eu sei que é um assunto que causa muito... muita gente não entende e por não entender acaba não desfrutando de muitas coisas que isso pode proporcionar para a nossa vida com Deus. Então eu quero começar lendo um texto aqui de Atos capítulo 2. E eu separei aqui, nesse caderno aqui, algumas perguntas e vamos falar sobre isso nessa noite aqui. Atos capítulo 2, para a gente começar, tá? Quem está entrando aí, vou falar sobre batismo no Espírito Santo, as principais dúvidas que as pessoas têm, e eu vou estar aqui tentando trazer algo da parte do Senhor para edificar nossas vidas, porque antes de eu levar essa mensagem para vocês, Deus ele traz essa mensagem para mim. Então, os dois são edificados. Só me confirma se está tudo bem, se está saindo o áudio direito, se o vídeo está saindo direito, porque preciso saber, preciso ter essa confirmação. Glória a Deus. Aqui para mim está travado, eu não sei se aí está travado. A imagem está travada aí para vocês? Glória a Deus. Amém. Então vamos embora. Antes que o celular pare novamente, vamos começar a falar. Bom, Atos capítulos 2 vai dizer assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Somente até aqui. Então, eu quero começar falando que o que é o batismo no Espírito Santo, tá?
O batismo no Espírito Santo, ao contrário do que muita gente pensa, eu defini aqui duas coisas que eles são. Primeiro, ele é a porta de entrada para outros dons. E quando eu digo outros dons, eles são aqueles dons que se fala em 1 Coríntios capítulo 12, onde vai falar da palavra do conhecimento, palavra de sabedoria, o discernimento de espíritos, o dom da profecia, os 9 dons espirituais. O batismo no Espírito Santo, uma das coisas que ele é a porta de entrada para os 9 dons. Outra coisa que o batismo no Espírito Santo é um auxílio do Espírito Santo para orar. A paz do Senhor a todos que estão entrando. Irmã Carla, irmão José, Deus abençoe. Estou tentando fazer uma live aqui, se o celular permitir, amém. Vamos embora. Na graça de Deus. O batismo no Espírito Santo também é um auxílio, digamos assim, entre aspas, para as tuas orações. Porque a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu costumo falar que você, quando está orando em línguas, é a oração perfeita. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele ora segundo a vontade do Pai, e não aquilo que a gente quer. E eu costumo brincar dizendo que, às vezes, uma pessoa está orando, pedindo a Deus um carro, uma casa, mas aí você começa a orar em línguas, e o que o Espírito Santo está falando com o Senhor não, Senhor, não dá uma casa, não dá um carro para essa pessoa não, porque se você der isso para ele, ele vai se desviar, ele vai sair da tua presença. Então eu costumo fazer essa analogia para que a gente entenda que quando você está orando em línguas, você está orando sendo a vontade do Pai. É a oração perfeita. Então muita gente tem dúvida e acha que para falar em línguas precisa estar sentindo alguma coisa. Você pode estar sentindo alguma coisa sim para falar em línguas, mas não tem nada a ver. É um dom e você pode falar a qualquer momento. Se eu quiser aqui, agora eu posso começar a falar em línguas, porque é um dom que está aqui para a gente para usar. E é como uma oração. Então, eu aconselho a todos os que estão assistindo, que vão assistir, a orar bastante em línguas mesmo. Eu aconselho a orar até mais do que ora normalmente, falando com suas palavras em línguas. Porque, como eu disse aqui, você vai estar orando a vontade perfeita de Deus. Tá? Mas a gente tem que ter um balanceio, né? Uma contrapartida. Por quê? Porque Paulo mesmo ele vai dizer que é preferível que se falem 4 ou 5 palavras que a igreja entenda do que 10.000 palavras que ninguém entende nada. E Paulo ele vai falar isso num contexto de igreja, mas serve para a gente também. Porque não adianta só você orar só em línguas e você não vai saber o que você vai estar orando, não vai estar entendendo de Deus, o que Deus quer para você, qual é a vontade dele para a tua vida. Então, ora sim em línguas, ora bastante, mas também ora normalmente, com a tua voz, falando com Deus, tá? E a irmã perguntou, quem não é batizado no Espírito Santo não tem outros dons? Então, irmã, não tem outros dons. O que acontece muito às vezes, acontecer a manifestação de algum dom na tua vida, tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Muitas pessoas que não são nem cristãos, têm visões. Veem talvez um anjo, veem talvez um demônio. E com isso eu quero dizer que visão em si não é um dom, tá? Por que não é um dom? Porque quem não é batizado no Espírito Santo pode ter segundo a vontade de Deus. Agora, o que é um dom? Por exemplo, profecia. Se você é uma pessoa que se move, Deus te usa com frequência, tá? Porque pode acontecer de uma vez ou outra, esporadicamente, Deus te usar. Ah, hoje eu fui usado, daqui um mês seguinte, Deus me usa de novo. Isso daí também não é você ter um dom. Isso você está manifestando um dom. Então, se o seu caso você se move frequentemente num dom, seja ele o discernimento de espíritos, a profecia, a palavra de conhecimento, se você se move frequentemente, você sabe que você tem esse dom, então você também é batizado no Espírito Santo. E o que leva a uma próxima pergunta que eu vou falar aqui também, que é sobre muita gente pergunta se ser batizado no Espírito Santo significa falar em línguas, tá? E eu vou falar sobre esse tema daqui a pouco. Mas eu falei aqui do que é o batismo no Espírito Santo. Recapitulando,
é a porta de entrada para outros dons, para os 9 dons, e é o auxílio do Espírito Santo intercedendo por você enquanto você ora. Agora, o que não é o batismo no Espírito Santo? Muita gente confunde. Ser batizado no Espírito Santo é ser revestido de poder, mas não significa isso. Quando a gente pega, glória a Deus, de Atos capítulo 2, a gente vai ver que em Atos capítulo 2 acontecem 3 coisas. Acontece o cumprimento de 2 promessas e todos aqueles são batizados no Espírito Santo. E quais promessas são? Quando Jesus, ele já depois de ter ressuscitado, ele vai dizer: eu estou indo para o Pai, mas deixarei com vocês o Consolador. E eu estarei com vocês todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. Então Jesus ele estava indo, mas deixando o Consolador, ou seja, o Espírito Santo. E até então, no Antigo Testamento e até esse momento, se você já leu a Bíblia, você pode perceber que o Espírito Santo, ele já existia, tá? Porque ele é antes de todas as coisas, ele é Deus também, mas ele entrava e saía de pessoas. A gente vai ver, por exemplo, que o Espírito Santo se apoderou de Saul e ele profetizou. O Espírito Santo se apoderou de Sansão e ele veio uma super força nele e ele matou os inimigos. Então o Espírito Santo ele se apoderava, mas ele não habitava. Hoje em dia, depois da obra de Jesus na cruz, ele habita em nós. Nós somos o templo. Então, a partir de Atos 2, essa promessa que Jesus fez, ela se cumpre, ela acontece. E Jesus ele vai dizer: eu estou indo, mas deixo para vocês o Consolador. Então, uma coisa que aconteceu em Atos 2 foi o cumprimento da promessa. O Espírito Santo veio. Segunda coisa que aconteceu ali: os discípulos eles receberam poder. Eles receberam uma unção diferenciada. E Jesus ele vai dizer: ficai em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Então, Jesus ele deu uma ordem, ele deu uma promessa, ser revestido de poder. E toda promessa tem que ter obediência. Então, eles ficaram, como o capítulo vai dizer, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Eles estavam em Jerusalém, conforme foi dada a ordem para eles. Então, nesse momento, aconteceu mais uma coisa. Eles foram revestidos de poder, tá? E são 3 coisas distintas que eu estou querendo dizer, mas que não significam a mesma coisa, que muita gente confunde. Agora, o que é ser revestido de poder? Bom, se você já leu o texto onde Jesus ele entra no deserto e quando ele sai, a gente observa algo interessante. E antes de continuar, eu quero perguntar se quem está entrando aí está conseguindo entender, quem está acompanhando está conseguindo entender, se estou falando muito rápido, se está ficando difícil. Dá um feedback aí para eu poder continuar aqui. E a paz do Senhor a todos que estão entrando, tá? Estou falando sobre batismo no Espírito Santo. Então, o que é o revestimento de poder? Revestimento de poder é uma unção que se recebe. E quando Jesus ele sai do deserto, a Bíblia vai dizer que quando ele entra, ele está cheio do Espírito Santo e ele sofre lá a tentação do diabo durante 40 dias. Mas quando ele sai, a Bíblia vai dizer que ele sai revestido de poder. Os discípulos, em Atos 2, eles foram revestidos de poder. Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E o que é revestimento de poder? É uma unção de Deus que se recebe, uma unção de capacitação, uma unção que começa ministério. Agora vamos voltar lá no Antigo Testamento. A gente vê, por exemplo, Davi. Davi, em 1 Samuel capítulo 16, ele vai ser ungido pelo profeta Samuel. Beleza, ele foi ungido a rei, mas todos nós sabemos que ele não começou a ser rei naquele momento, porque ele recebeu um tipo de unção. Tá? E existem vários tipos de unção. Mas a gente pode ver em 2 Samuel agora, depois que Saul morre, depois que Samuel morre, várias coisas acontecem, a gente vê Davi novamente sendo ungido no livro de 2 Samuel. E a partir dessa unção, ele começa a reinar. Primeiro em Jerusalém e depois em toda Israel. Porque esse revestimento, essa unção, é uma unção de começar ministério. Se você conhece alguém que começou o ministério, você pode perceber a diferença dessa pessoa. Antes de começar e depois que se começa, ela se torna uma outra pessoa em Deus.
Deus usa muito mais, é uma unção que capacita, uma unção de poder sobre a pessoa e uma unção também que protege essa pessoa de todo ataque espiritual, porque quando ela começa o ministério, é muito mais intensificado o ataque do diabo contra a vida da pessoa. Então, tudo que Deus manda a gente fazer, antes ele nos capacita. Toda vez que Deus manda alguém para o deserto, essa pessoa ela não vai se não estiver cheio do Espírito Santo. Então tem muita gente até que se pergunta, eu sou cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, Deus me usa e tal, mas olha a prova que eu estou passando. É isso aí mesmo. Ninguém vai para o deserto se não está cheio do Espírito Santo. E agora, quando você sai do deserto, significa início de ministério. E você sai e recebe mais uma unção, que é a unção de revestimento de poder. E isso aconteceu aqui em Atos 2. Por que aconteceu? Porque a partir daí a gente vê os discípulos começando o ministério deles. No mesmo capítulo, aqui, Atos capítulo 2, a partir do versículo 11, a gente vê a pregação de Pedro, onde vai dizer que ele converteu mais de 3.000 pessoas, né? Mais de 3.000 pessoas aceitaram Jesus, se converteram através da pregação de Pedro. E isso nada mais é do que uma capacitação que o Espírito Santo, que Deus deu a ele, para começar o ministério. Então, em Atos 2, a promessa do Espírito Santo se cumpre. Segunda coisa, eles são revestidos de poder. E terceira coisa, eles foram batizados no Espírito Santo. Eles começaram a falar em outras línguas, como diz o versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Então, creio que já deu para entender alguma coisa sobre batismo no Espírito Santo, o que é e o que não é. Agora, uma outra pergunta muito comum. Ser batizado no Espírito Santo significa ter o Espírito Santo? De forma que quem não é batizado no Espírito Santo não tem o Espírito Santo? Essa é uma pergunta muito comum e eu vou tentar explicar aqui para você que até pode ser que sim, mas que na verdade depende. Por quê? Porque pode acontecer sim, como a gente viu que aconteceu em Atos 2, eles receberam o Espírito Santo e foram batizados, mas não é uma regra, não é algo que aconteça. Eu não sei se você conhece alguém, mas existem muitas pessoas que, quando são batizadas no Espírito Santo, recebem dons. Recebem dom da profecia, dom da palavra do conhecimento. Muita gente que é batizada no Espírito Santo começa a se mover já num dom logo em seguida. Isso é algo que acontece também, mas não é uma regra. De forma que você pode sim ter o Espírito Santo, mas ainda não ser batizado. E eu vou te mostrar na Bíblia o porquê que eu estou falando isso. Bom, primeiro fato. A Bíblia vai dizer que Jesus, em certo momento, ele vira para os seus discípulos e pergunta: e vocês, quem dizem que eu sou? Aí eles vão responder, uns dizem que você é João Batista, outros dizem que é o Elias. Mas Pedro vai virar e vai responder: tu és o Cristo, Filho de Deus. E Jesus ele vai responder: muito bem, Pedro, porque quem te revelou isso não foi carne nem sangue, mas foi o meu Pai, que está no céu. E eu te pergunto, Pedro tinha o Espírito Santo? Ou melhor, Pedro era batizado no Espírito Santo? Não era, porque ele foi batizado em Atos capítulo 2, junto com todo o mover que nós vemos aqui. Mas, se o Deus revelou aquilo para ele, de forma que o próprio Jesus falou, então é um sinal claro que Pedro tinha o Espírito Santo. Afinal, carne e sangue não revela nada, mas quem revela é o Pai, é o Espírito Santo que habita em nós. Então pode sim acontecer de uma pessoa ter o Espírito Santo e não ser batizada. Mas eu vou te dar mais um texto aqui na palavra agora, que vai tirar todas as suas dúvidas a respeito desse assunto. E agora, esse aqui está em Efésios. Efésios no capítulo 1. Tá? Se você quiser acompanhar aí com a sua Bíblia, a paz do Senhor a todos que estão entrando. Efésios capítulo 1. Olha só o que vai dizer a palavra. Efésios capítulo 1, versículo 13. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com Cristo, em Cristo com o Espírito Santo da promessa.
Você tem que convenhar comigo que se só tem o Espírito Santo quem é batizado no Espírito Santo, então você tem que aceitar o fato também de que só é salvo quem é batizado no Espírito Santo. Só é salvo quem fala em outras línguas, quando a gente sabe que essa não é verdade. Não é só salvo quem fala em outras línguas. Porque batismo no Espírito Santo não tem a ver com ter o Espírito Santo. Tem a ver com dom. Batismo no Espírito Santo é um dom. É um dom que Deus dá pra gente, segundo o propósito e a graça dele. Mas o que esse versículo aqui que eu estou dizendo, ele fala? Todo aquele que ouve e crê no evangelho que os salvou foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Pronto. Se você ouviu e se você creu na palavra que foi pregada, no evangelho que os salvou, você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Então, se você ouviu e creu, você tem um Espírito Santo. Tá? Se você ouviu e creu, você tem um Espírito Santo. Agora, tem outros fatores. O Espírito Santo pode parar de habitar em você, porque ele não habita em tempo imundo, não habita em tempo que há pecado. Tá? Mas esse é outro assunto. Mas todo aquele que ouve e crê tem o Espírito Santo. Não significa que é batizado no Espírito Santo. Então, respondendo essa pergunta, é possível sim você não ser batizado no Espírito Santo, mas ter o Espírito Santo. Ok? Deu para entender isso? E agora, como ser batizado no Espírito Santo? É uma grande dúvida que as pessoas têm. Muita gente busca isso por muito tempo. Muita gente até se entristece por não ser batizado no Espírito Santo. Mas ser batizado é muito simples, tá? E é como qualquer outra promessa de Deus. Por quê? Vou tentar abrir aqui rapidinho. Não sei se vai dar. Não quero que tome muito tempo. Mas é logo em onde Jesus ele vai se batizar. Glória a Deus. Enfim, não estou achando aqui agora, mas eu vou dizer o texto para vocês. Quando Jesus ele vai ser batizado por João Batista, João Batista ele vai dizer assim: Jesus, eu não sou digno nem de desamarrar a correia da tua sandália. Eu é que preciso ser batizado por você. Ou seja, Jesus foi para ser batizado, mas João Batista fala: eu é que preciso ser batizado por você. Porque o próprio João Batista falou que ele batizava com água, mas viria após ele alguém que batizaria com fogo. Então, quando João Batista vê Jesus e sabe que ele é o que sucederia a ele, ele fala: eu é que preciso ser batizado por você. Mas todos conhecem o que Jesus vai dizer em seguida. Jesus vai dizer: João, convém que seja feito dessa forma por enquanto. Então, o primeiro ponto: obediência. João Batista queria ser batizado por Jesus, porque ele mesmo dizia que Jesus batizaria com fogo. Mas Jesus diz: João, convém que seja feito assim por enquanto. Você consegue entender que João Batista queria ser batizado pelo fogo, ou seja, é o que a gente está falando aqui sobre o batismo no Espírito Santo, mas Jesus diz que convém ser feito dessa maneira agora. Jesus está falando acerca de obediência. Então, a primeira coisa que a gente entende, ser batizado no Espírito Santo, se você está buscando isso, a primeira coisa é a obediência. A primeira coisa é obedecer aquilo que Deus está mandando, as ordenanças dele, as leis, porque isso era algo que vinha sendo profetizado desde lá de trás. Voz que clama no deserto, prepare o caminho. Isso vinha sendo profetizado lá de trás. E João Batista, junto com Jesus, precisavam cumprir aquilo. Então Jesus diz: convém que seja feito dessa forma. Primeiro ponto, quer ser batizado no Espírito Santo? Tem que obedecer. Segundo ponto, eu estava até lendo hoje, lá em Juízes, é muito interessante. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Juízes, no capítulo 6, onde vai falar sobre Gideão. E por que eu vou usar um exemplo do Antigo Testamento? Porque é algo que vocês vão entender aqui, é muito importante. Ó. Juízes capítulo 6, versículo 34, está falando sobre Gideão. E vai dizer assim, ó: então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele, com o toque da trombeta, convocou os abiesritas para segui-lo.
Até esse momento aqui, Gideão ele tinha obedecido, tinha pedido sinal a Deus acerca do chamado que Deus estava colocando sobre ele de libertador. Ele já tinha derrubado o altar, mas somente nesse ponto, no versículo 34, depois de várias coisas que aconteceram até chegar aqui, é que o Espírito Santo vai entrar. Porque, como eu falei aqui no início da live, a diferença do Antigo Testamento é que o Espírito Santo não habitava, ele se apoderava e depois saía. Mas depois que Gideão fez isso tudo aqui, só nesse momento, no versículo 34, que o Espírito do Senhor ele vai entrar. Por quê? Porque Deus ele se move por propósito. A Bíblia vai dizer em Eclesiastes capítulo 3 que para tudo há um tempo determinado. Todo o propósito debaixo do céu existe um tempo determinado. E batismo no Espírito Santo não é diferente. Ele é dado a propósito, por propósito de Deus. E todo propósito, toda promessa tem um tempo determinado. Quer ser batizado no Espírito Santo? A primeira parte é você que tem que fazer, obedecer. A segunda parte é esperar. Porque você só vai ser batizado por propósito de Deus. Às vezes você já está na igreja há muito tempo e não foi batizado. Continua buscando, mas espera e descansa em Deus também. Porque quando for o momento dele te batizar, ele vai te batizar sem nenhum problema. Porque Deus se move por propósito, não se move por nossa ansiedade. Não se move porque a gente acha, vê as pessoas falando e quer falar também. Não, Deus não se move desse jeito. Deus se move por propósito. Então, quer ser batizado? Obediência, mas espera, como qualquer outra promessa. Agora, eu separei aqui, eu estou falando rápido porque eu acho que só tem 1 hora de live e eu não sei, meu celular pode parar aqui a qualquer momento. Eu estava gravando esse vídeo aqui, ele simplesmente parou, não salvou nada, então eu decidi fazer uma live aqui que já fica salvo, já viram? Quem teve que ver. Mas amém. Ainda nesse tema, eu fiz uma caixinha de perguntas e pedi para algumas pessoas perguntarem o que elas queriam saber. E o Léo, ele fez a seguinte pergunta: pode ser batizado no Espírito Santo e não falar em línguas? Interessante, né? Tenho certeza que você já ouviu essa pergunta em algum lugar. Alguém se perguntando, se questionando isso. Pode ser batizado no Espírito Santo e não falar em línguas? Pode. Pode. Só que falar em línguas é a evidência de que você foi batizado. Ou seja, se você não falar, você não vai saber. Por quê? Porque tem muita gente que é batizada no Espírito Santo, mas fica achando que é coisa da cabeça. E eu vou te dizer a verdade, isso trava muitas pessoas. Vou te dizer uma coisa, o diabo ele lança muita seta, principalmente de quem está sendo batizado, quem está iniciando a caminhada, o diabo lança muita seta na mente para você o quê? Achar que isso é coisa da tua cabeça, achar que isso não é de Deus, que isso é da tua carne, e te cria até um certo temor de falar, eu vou estar fazendo algo errado, vou entristecer o coração de Deus. Não funciona dessa forma. Eu vou te dar um exemplo. Como que você vai saber se você tem um dom de cura se você não orar por cura? Tudo bem, Deus ele pode usar alguém te revelar, Deus pode te dar um sonho, mas se Deus não fizer nada disso e estiver te impulsionando, tá? Estiver te impulsionando a orar por cura com uma pessoa, você vai falar, poxa, eu não vou orar não, porque e se for coisa na minha cabeça? Se Deus não quiser isso? Não, você vai lá, vai orar. O orar depende de você. Agora, se a pessoa vai ser curada ou não, é com Deus. São duas partes. Tem a que eu tenho que fazer, que é orar, e tem a que Deus tem que fazer, que é curar. Então, eu vou lá e vou curar. Se curar, beleza. É como eu falei. Se acontecer só uma vez, não significa que você tem um dom. Agora, se começar a acontecer constantemente, você ora por pessoas, as pessoas são curadas com frequência, representa que você tem um dom. Tá? Porque no reino dos céus existe muita manifestação de dom também. Que é quando você se move no dom, mas você não tem. Eu vou te dar um exemplo. Quem tem o dom da fé, para mim, é sem dúvidas o melhor dom. Porque ele te permite se mover em todos os outros dons. Pela fé. Não significa que você tem os outros dons, mas significa que pela tua fé você se move em todos eles. Então, eu pela minha fé vou lá e oro, o milagre acontece. Eu pela minha fé, que é uma fé sobrenatural, vou lá e oro, o morto ressuscita. No dom da fé, você pode se mover em todos os outros sem necessariamente ter. E, voltando à pergunta, pode ser batizado no Espírito Santo e não falar em línguas? Pode, mas como eu estou dizendo, você precisa repreender isso, porque tem muita gente que fica
com a língua aqui dentro da mente, falando, fica falando aqui, mas não tem a coragem de externar isso, com medo, com temor. Eu vou te dizer como que se é batizado no Espírito Santo, falando em línguas. Porque você não vai inventar. Muita gente tem dúvida, mas se eu estiver imitando, de alguém, não funciona assim, gente. Não funciona assim, a gente não acorda sentindo a vontade de falar em línguas. Isso é uma manifestação de Deus, isso é o Espírito Santo falando contigo, querendo que você se mova em algo diferente, que você receba algo diferente. Porque a gente só recebe, a gente só manifesta aquilo que a gente crê. Se eu não crio, ou se eu não crio é ótimo, eu não sei se está certo. Mas se eu não creio que eu sou batizado no Espírito Santo, eu nunca vou falar em línguas. Só que tem muita gente que é batizado no Espírito Santo. E por que eu digo isso? Porque se move em vários dons. Revela para todo mundo. Deus dá discernimento. Deus dá a palavra de conhecimento. E essa pessoa não fala em línguas. Por quê? Será que não foi batizado no Espírito Santo? Não. Foi batizado sim. Mas tem algo que trava a mente dessa pessoa que não deixa ela romper. Não deixa ela externar. Porque ela acha que é coisa da cabeça dela. Como a gente está falando aqui. Mas, quando eu disse no começo da live, ser batizado no Espírito Santo é também a porta de entrada para os outros dons. É o primeiro dom, porque batismo é dom também. É o primeiro dom que você tem que receber para depois receber os outros. Então, respondendo a sua pergunta, pode ser batizado e não falar? Pode. Mas a evidência é você externar isso. E se você não externar, você nunca vai saber. Então, ora para que Deus quebre esse bloqueio na tua mente, tá? Se vier língua na tua mente, se começar a vir, você sentir um arrepio, não tenta travar isso, não tenta, se move nesse mistério. Amém? A Ana perguntou assim, ó, o que acontece com o seu corpo quando é batizado? Bom, isso daí é algo que varia de pessoa para pessoa. Quando eu fui batizado, não aconteceu nada. Eu estava dentro do meu quarto, eu estava dentro da minha sala, e eu estava lá buscando isso, eu coloquei um vídeo, e essa pessoa no vídeo estava orando, e eu comecei a falar em línguas, e fui batizado. Mas não senti algo sobrenatural, não. Mas isso varia de pessoa para pessoa. Eu tenho um amigo chamado Rodrigo, que quando ele foi batizado no Espírito Santo, foi um evento, assim, muito interessante, muito legal. Por quê? Porque foi totalmente diferente. Aconteceu um mover ali que todos sentiram a presença de Deus naquele lugar. Eu creio que foi até assim que aconteceu em Atos capítulo 2, mas foi um mover onde aconteceu muito mais coisa e não foi algo simples, como você começar a falar em outras línguas. Então, o que acontece com o seu corpo quando é batizado? Depende de pessoa para pessoa, varia. A pessoa pode falar em línguas e traduzir o que está se falando? Então, isso aí já é um outro dom. É um dom chamado interpretação de línguas. Ele é dado segundo o propósito de Deus, tá? A cada um é dado segundo o propósito, segundo o Espírito concede, mas pode acontecer sim de uma manifestação. Por exemplo, você está orando e Deus te mostrar o que você está orando. Eu, no começo da minha caminhada mesmo, eu lembro de uma vez estar tomando banho, estar orando em línguas, e em certo momento Deus me mostrar que eu estava orando pelos turistas que estavam chegando na cidade. Estava orando por aqueles que estavam vindo passar o Réveillon naquele lugar, e eu estava intercedendo por aquelas pessoas. Deus me deu esse discernimento. Não foi algo que acontece com frequência. Mais uma vez eu estava orando e Deus me deu a manifestação. Eu entendi. Agora, para você entender, é um outro dom. E, de novo, não é toda vez que você falar que você vai entender. Não é toda vez que alguém falar que você vai entender. É segundo o propósito. Vou te dar um exemplo com outro dom. Não é para todo mundo que você olha que Deus te dá uma profecia, te dá uma palavra de conhecimento. Não é para todo mundo. Deus dá segundo o propósito. Se tiver um propósito de você estar orando e Deus te dá o discernimento, vai acontecer. Se tiver um propósito de alguém estar orando e Deus te der uma palavra para falar com aquela pessoa, do que ela mesma está falando, vai acontecer. É sempre por propósito. Bom, já estou falando demais aqui, mas tem mais uma pergunta só. E a seguinte pergunta: batismo no fogo ou no Espírito Santo é a mesma coisa? Quem fez essa pergunta foi o José. Nem sei se ele está aí online para ouvir isso, mas eu entendi o que ele quis dizer. Ele quis basicamente
dizer sobre duas coisas que acontecem, né? Que é quando a gente vê uma pessoa assim, entre aspas, no reteté, uma pessoa lá rodando, manifestando lá no Espírito Santo, e uma outra pessoa simplesmente orando em línguas, tá? Eu creio que ele quis dizer sobre isso. Mas, biblicamente, respondendo a sua pergunta, José, biblicamente não tem diferença, tá? Biblicamente é a mesma coisa. Batismo no fogo ou Espírito Santo, biblicamente é a mesma coisa. Agora, o que acontece de diferente é a manifestação que Deus dá para cada um de acordo com o jeito que ele usa a pessoa. Uma coisa que eu tenho aprendido muito é que Deus, ele se move diferente com cada pessoa, tá? Uma coisa que eu tenho aprendido, que Deus tem me ensinado, é que não existe só o nosso mundinho, que é dentro da nossa igreja, onde a gente está acostumado a ver como acontecem as coisas, e a gente acha que aquilo ali é tudo, é toda a realidade, é como as coisas funcionam. Mas existe algo além disso, existe mais de Deus. E eu fui no monte recentemente, e eu pude ver vários irmãos, e cada um Deus usando de uma forma. E formas, vou dizer a verdade, muito diferentes, mas você sentia que era Deus usando aquelas pessoas. Então, não existe só o que a gente está acostumado a ver. É muito grande. O reino dos céus é muito grande, ele não se limita à nossa realidade. Então, tem pessoas que Deus ele vai usar apenas falando em línguas. Talvez por um breve momento, depois seja a propósito de usar essa pessoa de uma outra forma. Agora, tem pessoas que você olha, parece que está entrando numa batalha espiritual, e muitas vezes eu creio que é isso mesmo que está acontecendo. E Deus usa de outras maneiras, tá? E são os mistérios de Deus. Isso a Bíblia não nos dá respaldo para a gente saber, porque eu creio que a Bíblia tem resposta para tudo, mas eu creio que não é tudo que a gente tem que saber. Eu creio que o que a gente tem que saber está aqui, mas existem coisas que vão além. Tem coisas que são os mistérios de Deus e a gente precisa buscar, a gente precisa ter fé e se mover naquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. E eu creio que essa manifestação do batismo no fogo, como ele quis relatar aqui, é algo que vai além do que está escrito na palavra. É algo mistério de Deus, não tem como explicar. Então, é isso. Já falei demais aqui. Eu vou tentar salvar essa live. Deixa eu saber mais algumas perguntas. Pode ser batizado com o Espírito Santo e não falar em línguas. Respondi. O que acontece com o seu corpo quando é batizado? Acredito. Bom, já respondi essas perguntas aqui. Então é isso, tá? Deus abençoe a todos. Vou ficando por aqui. Tá? Obrigado a todo mundo que acompanhou a live. Ver se tem mais alguma pergunta. Não. Deus abençoe a todos, tá? Eu vou tentar salvar essa live aqui. Obrigado pela tua presença. Obrigado por você que acompanhou até aqui. Tenha uma boa noite. E é isso. Deus abençoe.